Câmara, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, hoje, 3 de junho de 2025. Coloco em apreciação as atas da sessão ordinária, 19ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 27 de maio do corrente ano, e também da 4ª sessão extraordinária plenária virtual, realizada entre os dias 23 e 27 de maio de 2025. Não havendo impugnações, declaro aprovadas. Hoje, temos 3 pedidos de sustentação oral. No 14ª pauta, 29º e 43º da pauta. Eu constato que há apenas uma divergência, que é no 17 da pauta. Então, e o número 9, não é? Eu tenho uma anotação aqui, um HC da relatoria do desembargador Eduardo Guilhot, onde tem uma petição de desistência, não é? Por perda de objeto. Eu não sei se o desembargador vai querer retirar para dar uma monocrática ou reconhecer aqui mesmo, não é? No julgamento. Presidente, eu já pedi a retirada, viu? Foi, né? Pronto. Então, vamos retirar esse 9º da pauta. Eu vou começar fazendo a chamada do primeiro processo que tem pedido de sustentação oral, que é o 14º da pauta. Trata-se de um habeas corpus de número 12.528, dígito 13, 2025, 817 9000. Eu sou o relator. O polo ativo paciente é Josenildo Ferreira da Silva. O advogado é doutor Amado Augusto da Silva. Polo passivo é o juízo da Vara Única da Comarca de Catende. O procurador é doutor Aguinaldo Fenelon de Barros. Eu gostaria de, né, já adiantar ao doutor advogado que meu voto é pela concessão da ordem. Então, tendo visto essa informação, eu indago, né, da necessidade do doutor fazer a sustentação oral. Bom dia, nobre presidente da sessão da 4ª Câmara. Irei fazer mais pelos agradecimentos e pela legalidade da decisão, magistrado. Nobre desembargador. Excelentíssimo senhor desembargador presidente da 4ª Câmara, doutor Alexandre Guedes Alcofrade Assunção, excelentíssimo senhor desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho, excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Guilhot, Maranhão, nobre procuradora, doutora Maricéia, senhores, o presente remédio constitucional foi impetrado em favor do paciente Josenildo, que vem sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade, estando recolhido no presídio Rorenildo da Rocha Leão, na cidade de Palmares, por ordem de prisão do excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Catende, nos autos do processo 14366-2025, 817-2490.
O paciente foi preso no dia 10/4, acusado de suporte à prática de crimes tipificado no artigo 4 da Lei 1521/51, crime contra a economia popular, e artigo 14 da Lei 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento, e artigos 147 e 345 do Código Penal. O constrangimento suportado pelo paciente é causado em injustificado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, tendo em vista que desde a data da prisão preventiva, ocorrida no dia 10 de abril, até a data da impetração, ocorreram 25 dias, e na data de hoje, nós chegamos a 53 dias, sem apresentação da denúncia pelo Ministério Público, embora tivesse sido intimado para apresentá-la em 2 oportunidades, 10/4 e 15/4. O nobre promotor ofertou parecer contrário pela prisão preventiva, haja vista haver inicialmente nos autos 046/12/2025, 817/5030, apresentado a tipificação nos mesmos artigos, tendo o órgão ministerial formulado acordo de não percepção penal. O magistrado não homologou o acordo. Ao decretar nova prisão, a decisão do juiz demonstra um excesso de rigor, pois não existe ou não existia necessidade de nova ordem de prisão. A defesa peticionou em 3 oportunidades pela revogação da prisão preventiva. Nas 2 primeiras decisões, o magistrado não apresentou fundamentos consistentes para justificar a manutenção da prisão. Na 3ª petição, o magistrado não apresentou um pedido de revogação da prisão, mantendo a prisão ilegal. Portanto, não existindo denúncia, estando caracterizado o justificado excesso de prazo, demonstrado pela ausência da fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo. Portanto, senhores desembargadores da 4ª Câmara Criminal, diante de todo o exposto, a defesa pleiteia a concessão da ordem. Agindo assim, estarão praticando o mais pura e cristalina justiça. Essa é a sustentação. Agradeço ao desembargador relator pela cordialidade, a atenção que fui recebendo nas 2 oportunidades que estive no seu gabinete para despachar o presente habeas corpus. Meu muito obrigado. Muito bem. Agradecendo a participação do advogado no julgamento, como eu já havia anunciado, meu voto é no sentido na concessão da ordem, que foi acompanhado pela turma. Então, eu vou pronunciar, proclamar o resultado no seguinte sentido: por unanimidade de votos, concedeu-se a ordem de habeas corpus, impondo ao paciente as seguintes medidas cautelares: proibição de ausentar-se do Estado sem prévia autorização judicial, comparecimento mensal, todo dia 1º de cada mês, à secretaria do juiz processante para informar e justificar suas atividades. Estou determinando também a expedição do alvará de soltura, se por outro motivo não deva permanecer preso. Esse é o voto, agradecendo a participação do doutor advogado. Eu vou chamar agora o
29º da pauta, que também tem um pedido de sustentação oral. Trata-se de uma apelação criminal de número 70, dígito 75, 2022, 8, 17, 30, 80. Eu sou o relator. O polo ativo são Clécia Regina Coelho e Cássio José Severiano dos Santos, advogados Felipe César Nascimento de Castro, Clécia Regina Coelho, Bruno Matheus Vicente Medeiros, polo passivo, Helenilson José da Silva, Luiz Paulo Ataíde Fonseca e Humberto Luiz Menezes de Araújo, advogados Luiz Flávio Rodrigues Dias, Everlando Olímpio de Moraes Queiroz e Flávio Augusto Caldas Vitória Sena. Procuradora, doutora Mariléia de Souza Correia Andrade. Eu indago do advogado da necessidade da leitura do relatório. Excelência, já foi juntado aos autos do relatório, eu já tenho ciência do relatório. Muito bem. Então, Vossa Excelência dispensa, então, a leitura. Sim. Dispensada a leitura do relatório, eu peço que o doutor decline seu nome completo, número de OAB, para fins de registro, e, em seguida, tenha a palavra para a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos. Doutor, o microfone está desligado. Desculpa. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe César Nascimento de Castro, OAB 40775 do Estado de Pernambuco. Excelência, primeiramente cumprimentar a todos, na pessoa do desembargador presidente Alexandre Guedes Alcoforado, presidente dessa coluna da Câmara Criminal, pessoa na qual estendo meus cumprimentos às demais autoridades aqui presentes nesse ato, aos colegas advogados, serventuários da Justiça, um excelente trabalho a todos esse dia que está apenas começando. Excelência, essa demanda, ela começou, se me permite fazer essa breve explanação, ela começou em um ambiente de reunião condominial. E os apelantes foram expostos a situações vexatórias e a situações criminosas, em crimes de difamação, de calúnia e de injúria, pelos síndicos ou administradores do condomínio, né, colocando em exposição, em slides, em transparências, em PowerPoints. Doutor, um momento. Eu peço que alguém que esteja com o microfone aberto, esse Eduardo, que não é o desembargador, por favor, feche o microfone. Pronto. Pode prosseguir, doutor. Pois não, Carlos. Então, os apelantes foram colocados em situações criminosas pelos administradores do condomínio, sendo imputado a eles, aos apelantes, crimes de roubo, né, ou de apropriação, né, e sem mesmo ter o mínimo de indício de que aquelas provas, aqueles materiais que estavam sendo exibidos em PowerPoint, em slide, para toda a comunidade, e dito isso, seus vizinhos até hoje, sendo exposto àquela situação, né? Não é demais de lembrar que aquela situação se encaminhou para uma sede policial,
da Polícia Civil, e foi iniciado, mesmo que precariamente, um inquérito policial que foi instaurado por portaria. Porém, esse inquérito policial, ele não teve, até por sua natureza, ele não teve um mínimo zelo de ter alguma diligência, ou mesmo fazer uma oitiva de qualquer que seja testemunha para se elucidar o que se aconteceu naquele fatídico dia onde ocorreu aquela reunião condominial que os apelantes foram colocados nessa situação narrada nesse processo e onde eu estou expondo agora. O fato é que está sendo alegado, e o juiz de piso acolheu o relatório do órgão ministerial, de que o fato de que o inquérito policial não ter visto materialidade de crime impedia isso pela súmula do STF, se me permite fazer a leitura da súmula, acho que é a 524 do STF, né, se me permite, abrindo aspas, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, baseado nisso, o juiz de piso, ele reconheceu como coisa julgada e extinguiu, né, deu a sentença de extinção do processo. Né. Apelamos, né, e, mais uma vez, o parecer do Ministério Público foi pela coisa julgada. Né. Só que divergimos respeitosamente do órgão ministerial, porque trouxemos na ação criminal e também nas razões de recurso provas novas, e é o que a exceção da súmula do 524 do STF ele traz, né? Porque, paralelo ao que estava ocorrendo no inquérito policial, os apelantes eles entraram com uma ação de exibição de documentos para que aqueles administradores, os então administradores do condomínio, eles exibissem, mostrassem aquelas informações, se eram verídicas ou não, que colocavam os apelantes em situação criminosas. Né? Essa sentença transitou em julgado e, mesmo assim, ninguém mostrou qualquer tipo de documento que provasse a veracidade do que estava sendo falado. Na ação criminal, foi colocado um rol de testemunhas para que se fosse ouvida. Na ação criminal, foi juntado o áudio de toda a reunião que comprovava efetivamente que os administradores colocaram os apelantes em uma situação vexatória, que foi imputado a eles falsamente crimes, né, que foi os crimes contra a honra narrado na exordial, e mesmo assim não foi acolhido esses argumentos como provas novas, e o processo ele foi acolhido como coisa julgada, apenas pelo simples fato do inquérito policial ter existido e não ter, pela autoridade policial, ter verificado indício de autoria e materialidade. Né? Lembrando, né, nunca mais lembrar que o inquérito policial é uma peça pré-processual, é uma peça inquisitorial, onde não se tem ampla defesa, onde não se tem o contraditório, e que, se não for bem observado, Excelências, pela justiça, pelo judiciário, ela pode, de fato, macular todo um processo.
né? Em vez de fazer justiça, ela pode atrapalhar a justiça a buscar, de fato, a justiça ao seu jurisdicionado. Então, foi o que aconteceu, né? A polícia a autoridade policial não fez nenhuma diligência, não ouviu ninguém. Correndo a isso, a justiça fez a sua parte, dando uma sentença favorável para que se exibisse os documentos que lá falsamente foi exibido as informações aleatórias. Esses documentos nunca foram exibidos, pelo menos até o dia de hoje, né? E na ação criminal, ela simplesmente não pôde existir por conta do inquérito policial que foi iniciado por portaria e finalizado sem o mínimo zelo, né, que me permita, com todo respeito, não teria a falar, o mínimo zelo que a autoridade policial deveria fazer com diligências e com oitiva desses testemunhas. Então, é o que pugna esse advogado, pugna na defesa, para que seja provida essa apelação, esse recurso, para que seja reformada a sentença do juiz de piso e que seja acolhida as razões formuladas pela defesa, é o que pugna essa defesa. Muito obrigado, né, um excelente dia, né, e aproveito para renovar os mais elevados a todos os presentes. Muito obrigado. Está sem som, presidente. Apresentada a sustentação oral, vou ao voto. Digo eu, trata-se de apelação criminal interposta por Clécia Regina Cássio José contra a sentença proferida pelo juiz de direito da segunda vara da comarca de Paudalho, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude da coisa julgada e, subsidiariamente, determinou o arquivamento por ausência de tipicidade nos autos da queixa-crime oferecida contra Helenilson José da Silva, Luiz Paulo Ataíde Fonseca e Humberto Luiz Menezes de Araújo. Na queixa-crime, os querelantes imputaram aos querelados a prática dos crimes previstos no artigo 138, calúnia, 139, difamação e 140, injúria, combinados com o artigo 141, 3 do Código Penal, alegando que durante uma assembleia condominial realizada no dia 21 de novembro de 2021, os querelados teriam apresentado informações falsas ou distorcidas sobre a atuação da primeira querelante como advogada do condomínio e do segundo querelante como síndico, imputando-lhes supostas irregularidades na gestão e no recebimento de honorários advocatícios. Recebida a queixa, os querelados apresentaram a defesa preliminar, na qual o querelado Helenilson José da Silva suscitou exceção de coisa julgada, sob o argumento de que os mesmos fatos já haviam sido objeto do inquérito policial número tal, arquivado por atipicidade de conduta. O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da coisa julgada e, subsidiariamente, pela absolvição sumária por atipicidade de conduta. Em sentença, o magistrado reconheceu a ocorrência da coisa julgada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 3º do Código de Processo Penal, 337, parágrafo 1º, e 485, inciso 5 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, determinou o arquivamento por ausência de atipicidade, a qual conduz à falta de justa causa para o processamento do feito. Em suas razões recursais, os apelantes argumentam em síntese que, 1. Inexiste coisa julgada, considerando que foram apresentados novos elementos probatórios no presente processo. 2. É imprescindível a análise das provas testemunhais que seriam fundamentais para demonstrar os danos causados e a intenção deliberada dos apelados em ofender a honra dos apelantes. E 3,
a conduta narrada nos autos demonstraria claramente a tipicidade dos crimes contra a honra. Pois bem, o cerne da questão reside na verificação da ocorrência ou não da coisa julgada, dos fatos apurados no inquérito policial número tal, arquivado a pedido do Ministério Público, com base na atipicidade da conduta. O arquivamento do inquérito policial, por atipicidade da conduta, produz coisa julgada material, impedindo a reabertura das investigações ou o oferecimento de novo inquérito pelos mesmos fatos. No caso em exame, é imperioso realizar uma análise comparativa entre a queixa-crime objeto do presente recurso e aquela que ensejou o inquérito policial número tal, para verificação se há, de fato, identidade entre elas. Compulsando os autos, constato a evidente identidade entre as duas queixas. Partes envolvidas, ambos os procedimentos figuram como querelantes / vítima, Clécia Regina Coelho e Cássio José Severiano dos Santos, e como querelados / investigados, Helenilson José da Silva, Luiz Paulo Ataíde Fonseca e Humberto Luiz Menezes de Araújo. Fatos narrados. As duas queixas descrevem exatamente os mesmos fatos ocorridos durante a Assembleia Condominial realizada no dia 21 de novembro de 2021 no condomínio Engenho Novo, em Paudalho, Pernambuco, quando os querelados teriam apresentado informações sobre supostas inconsistências nos balancetes e no recebimento de honorários advocatícios pela primeira querelante. Tipificação jurídica. E em ambos os procedimentos foram imputados aos querelados os mesmos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Confrontando os textos das duas queixas, verificam que são praticamente idênticos, com trechos transcritos ipsilíteres, conforme se observa no trecho da queixa-crime objeto do presente recurso. Dois pontos, aspas. No dia 21 de 11 de 2021, houve Assembleia Geral Extraordinária com finalidade específica de prestação de contas pela administração, que foi composta pelos querelados. Contudo, no decorrer da apresentação, o segundo querelado, na condição de vice-diretor, trouxe informações sobre a atuação da primeira querelante como profissional que atua como advogado para o condomínio. Esse exato trecho também corresponde à queixa que originou o inquérito policial arquivado. Aí eu repito aqui o trecho do meu voto. A mesma identidade é observada nas transcrições das falas atribuídas aos querelados durante a Assembleia e nas alegações sobre as supostas ofensas à honra dos querelantes. Não há qualquer fato novo ou circunstância adicional na queixa-crime atual que não estivesse presente na queixa anteriormente arquivada. A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, também reconheceu essa identidade ao afirmar que, aspas, constata-se que a queixa-crime referente ao processo número tal possui idênticos elementos da queixa-crime acima descrita, conforme se pode verificar no ID tal, as páginas 1/20. É evidente, portanto, que a presente queixa-crime é mera reprodução daquela já arquivada definitivamente por decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu a atipicidade da conduta, configurando inequívoca coisa julgada material. O que se busca com a presente queixa-crime, na verdade, rediscutir matéria já definida definitivamente pelo Poder Judiciário, o que é vedado no ordenamento jurídico em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais. Quanto à alegação dos apelantes que teriam apresentado novas provas capazes de afastar a coisa julgada, é necessário analisar detidamente os elementos indicados como novos. Os querelantes / apelantes sustentam que o áudio relacionado aos autos, os depoimentos testemunhais e a sentença do processo de exibição de documentos, número tal, constituiriam provas novas aptas a afastar a coisa julgada.
Ocorre que, conforme bem destacado na sentença recorrida, tanto o auto de Assembleia Condominial, que, aliás, em nada demonstra a prática de crimes, quanto as testemunhas arroladas já existiam à época do inquérito policial e eram de pleno conhecimento dos querelantes. O fato de não terem sido apresentados anteriormente decorreu de livre escolha dos próprios querelantes, não da impossibilidade da sua produção. Nesse contexto, a pretensão de utilizar tais elementos como provas novas encontra-se atingida pela preclusão, uma vez que os querelantes deixaram de apresentá-los no momento processual oportuno, isto é, em recurso contra a decisão de arquivamento do inquérito policial. No que tange à sentença do processo de exibição de documentos, número tal, também não se verifica sua aptidão para configurar prova nova. Além de se tratar de processo de natureza diversa, tramitado em outra comarca, a referida sentença não traz consigo qualquer documento novo que pudesse alterar o panorama fático probatório relacionado aos supostos crimes contra a honra. Como bem pontuado na sentença ora recorrida, em absolutamente nada acresce ao presente, uma vez que não possui qualquer documento, sendo apenas uma sentença. Somente porque na decisão invocada ficou decidido apenas que Clécia Regina e Cássio José têm direito a ter acesso aos materiais exibidos na Assembleia do dia 21 de novembro de 2021. Nesse contexto, correta a decisão que reconheceu a ocorrência da coisa julgada material, vez que não configurada na espécie as hipóteses previstas no artigo 18 do Código de Processo Penal e na súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, artigo 18, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. A súmula 524 do SJ diz o seguinte: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, reconheça a ocorrência da coisa julgada material em virtude do arquivamento definitivo do inquérito policial número tal, por atipicidade de conduta e a inexistência de provas verdadeiramente novas. Nego, portanto, provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida como um voto que põe em discussão. Desembargador Eduardo Guilhot. Estou acompanhando o entendimento da Vossa Excelência. Desembargador Demócrito. Também, senhor. Muito bem. Então, proclamo o resultado. Decisão à unanimidade de votos. Negou-se provimento à apelação por unanimidade, né, nos termos do voto do desembargador relator, agradecendo a doutor Felipe de Castro a participação no julgamento. O seguinte da pauta com pedido de sustentação oral é o 43º. Trata-se de um agravo interno em mandado de segurança, processo número 7.850, isto 86, 2024, 8.17.9000. Relator, desembargador Eduardo Guilhot Maranhão. O polo ativo é Sérgio de Barros Lins.
Advogados: Ademar Regueira Neto, Camila Almeida Andrade Veloso. Polo passivo é o juiz de direito da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária da Capital, procurador Aguinaldo Fenelon de Barros. Passo a palavra ao desembargador relator. Obrigado, senhor presidente. Considerando que o relatório foi já disponibilizado eletronicamente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que indagasse do advogado que dispensa a leitura do mesmo. Muito bem, eu indago do doutor advogado se dispensa a leitura do relatório. Excelência, dispenso. A doutora é a doutora, seu nome? Mariana Barbosa Carneiro. Porque não consta aqui, não é? Mas eu peço, então, dispensada a leitura do relatório e a doutora repita seu nome completo, o número do OAB para fins de registro e, em seguida, tenha a palavra para a apresentação da sustentação oral. Ok, excelência. Mariana Barbosa Carneiro, OABPE 67545. Muito bem, pode prosseguir. Excelentíssimo senhor desembargador, relator doutor Eduardo Guilliot, excelentíssimos senhores desembargadores componentes desta Egrégia Quarta Câmara Criminal, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas advogados e demais servidores deste Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, bom dia a todos. O presente recurso se trata de agravo interno interposto em face da decisão terminativa prolatada pelo eminente relator, que determinou a extinção do presente mandado de segurança. Na origem, em outubro de 2023, foi determinado o sequestro do veículo do agravante no bojo da Operação Bruxela-Terra, tendo sido a decisão de sequestro alvo de apelação. Em dezembro de 2023, o juiz coator autorizou que os veículos sequestrados entrassem em circulação mediante a contratação de seguro, cujo beneficiário é o Estado de Pernambuco em 100% da tabela FIP, medida que compatibilizou não só os interesses dos acusados, como também evitou os efeitos prejudiciais decorrentes do desuso dos veículos. Contudo, em janeiro de 2024, o Ministério Público de Pernambuco, por meio do GAEP, representou pela alienação antecipada dos veículos outrora sequestrados, medida autorizada pelo juiz coator em fevereiro de 2024, restando determinada a avaliação dos veículos para o consequente leilão. Contra essa decisão, o agravante interpôs recurso de apelação completo de atribuição de efeito suspensivo, providência não atendida pelo juiz coator que, em decisão sem qualquer fundamentação, recebeu o recurso de apelação somente em seu efeito devolutivo. Em razão disso, foi impetrado o presente mandado de segurança, buscando a atribuição de efeito suspensivo à apelação da alienação antecipada dos veículos. Contudo, o eminente relator determinou a extinção do presente mandado de segurança por inadequação da via eleita, calcando sua decisão em duas argumentações: de que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderia ser pleiteado em petição autônoma ou nos próprios autos da apelação após a remessa ao segundo grau, e que não se infere da decisão atacada flagrante ilegalidade ou teratologia, da qual possa resultar prejuízo irreparável para a parte. Com todas as vênias, esses argumentos não merecem prosperar, ao menos por duas razões. Pois o ato coator foi teratológico pela ausência de qualquer fundamentação, quando a parte requereu a atribuição de efeito suspensivo, principalmente pois, no caso concreto, milita em favor do agravante e fomos boniores, uma vez que não há a mensuração do valor do suposto dano ao erário público, além do perigo em mora reverso, ante a irreversibilidade dos efeitos de uma medida tão gravosa quanto a da alienação antecipada. Pois há muitos tribunais e cortes superiores vêm admitindo o manejo de mandado de segurança quando não há previsão de recurso próprio à decisão que se pretende impugnar, também de decisões que recebem recursos de apelação sem atribuição de efeito suspensivo quando a parte requer. A título exemplificativo, eu trago o recurso em mandado de segurança número 68.735 de Pernambuco, no qual o STJ determinou a suspensão dos efeitos da alienação antecipada até que fossem julgadas as apelações que tinham por objeto a alienação antecipada dos veículos. Por essas razões, requer de vossas excelências o provimento do presente agravo interno para atribuir efeito suspensivo à alienação antecipada do veículo do agravante, ao menos até que seja julgada a apelação interposta contra a alienação antecipada. Muito obrigada a todos. Devolvo a palavra ao desembargador relator. Obrigado, senhor presidente.
apresentando meus cumprimentos à senhora advogada, parabenizando pela sua sustentação, eu passo à leitura do meu voto. Observa-se dos autos que o mandado de segurança impetrado objetivava a atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado nos autos da alienação antecipada de bens, número tal. Por meio de decisão monocrática, este relator não conheceu do referido mandamus, em virtude da inadequada via eleita em observância ao artigo 10 da Lei 12.016 de 2009 e 4851 do CPC. Contra a supracitada decisão, a parte impetrante manejou o presente agravo interno, repisando os mesmos argumentos já expedidos nas razões do mandado de segurança, requerendo a reconsideração da decisão agravada e, devido ao processamento do mandado de segurança, reiterando os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação manejado contra a medida de alienação antecipada de bens. Ora, não merece qualquer retoque a decisão impugnada, conforme jurisprudência do escolhendo STJ, somente se admite mandado de segurança contra a decisão judicial que apresente flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou abuso de poder. Eu trago aqui os precedentes. No caso, não se vislumbra qualquer situação excepcional que justifique a impetração do remédio constitucional. Não há qualquer ilegalidade, tampouco teratologia na decisão proferida pelo juiz da vara dos crimes contra a administração pública e ordem tributária do Recife, que tão somente recebeu o recurso de apelação do efeito devolutivo. A alegação de urgência e prioridade dos valores não justifica a utilização do mandado de segurança, sobretudo porque o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição autônoma dirigida diretamente ao tribunal, ao relator do recurso, já distribuído o recurso. Oportuno salientar, quem consulta o sistema PJ de segundo grau desse regrégio do tribunal, observa que a apelação ora em questão foi devolvida ao primeiro grau na data de 24 de julho de 2024, solicitação do juiz de origem, em virtude de ter sido equivocadamente remetida a esta instância recursal. Sendo assim, o caso de eventual requerimento posterior relativo à concessão do efeito suspensivo à apelação, deve este ser formulado em petição autônoma dirigida ao relator para o qual o apelo foi distribuído. Acertada, portanto, a decisão monocrática, sou eu que extinguiu o mandado de segurança por inadequação da via eleita, constituiu no artigo 10 da Lei 12.016 e 485 do CPC, impondo-se assim a sua manutenção em todos os seus termos, razão pela qual nego o provimento ao agravo interno. Esse é o meu voto, senhor presidente. O relator nega provimento. Eu coloco em discussão o voto. Não havendo discussão, peço o voto do desembargador Demócrito. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, proclamo a decisão, a unanimidade de votos, negou-se o provimento ao agravo interno, agradecendo a participação da doutora Mariana Carneiro no julgamento. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, excelência. Então, nós já julgamos os processos com pedido de sustentação oral. Nós temos o 17 da pauta, desembargador Demócrito, que não está visível o voto de Vossa Excelência. Existe um voto divergente do desembargador Guilhot, no sentido de que ele reconheceu o tráfico privilegiado e, portanto, deu uma diferença substancial na pena. O meu voto é no sentido do não reconhecimento do tráfico privilegiado e a pena definitiva, apesar de eu dar parcial provimento, a pena caiu de 8 para 6 anos e 8 meses de reclusão. Eu vejo que o voto de Vossa Excelência não está visível. Vossa Excelência quer
pedir vistas. Esse voto, eu sou... Senhor presidente, aqui no sistema está aparecendo como isso aí do meu voto, não? Não, eu não, o nosso não. E como vota Vossa Excelência? Eu estou... Eu sou acompanhando o relator. Muito bem. Então, já posso proclamar o resultado. Pode. Então, inclusive, está assim, pelo menos eu vejo aqui que no sistema que eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando o relator. Muito bem. Então, proclamo o resultado do 17º da pauta, que é a apelação criminal de número 2.965, dígito 66, 2022, 817, 5001. O polo ativo, a apelante é Letícia Braga de Lima, advogados Suzano Lacerda Brito e Marcelo de Lima Moura. Polo passivo, 58ª Promotoria Criminal da Capital, procurador Edson José Guerra. Proclamo o resultado por maioria de votos. Deu-se parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena definitiva de 8 anos de reclusão para 6 anos e 8 meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença. Então, proclamado esse resultado, todos os demais processos da pauta já foram votados, não é? E os votos consignados no sistema. Declaro, portanto, julgados esses processos e proclamo o resultado das respectivas decisões à unanimidade nos termos dos votos dos desembargadores relatores. Eu indago se há mais algum assunto a ser tratado na presente sessão. Bom, não havendo mais assuntos a serem tratados, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Bom dia, obrigada. Até a próxima. Bom Boa dia. semana.